Seja bem-vindo ao podcast Conversas sobre Negritude e Racismo, produzido pela Escola da Magistratura do Estado de Rondônia, a Emeron, em alusão ao Dia da Consciência Negra, comemorado em todo o país neste 20 de novembro. Eu sou Gustavo Sanfelice, jornalista da Emeron, e teremos na sequência depoimentos motivados pela data, de magistrados do Tribunal de Justiça de Rondônia, além de membros do corpo docente e discente do mestrado profissional interdisciplinar em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça, o DHJUS, que é oferecido pela Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, em parceria com a Escola da Magistratura. O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é celebrado a partir da referência à morte, em 20 de novembro de 1695, de Zumbi dos Palmares, então líder daquele quilombo, o maior do período colonial, que ficava no nordeste do país e se tornou um símbolo da resistência das pessoas negras escravizadas no Brasil, assim como da luta por direitos reivindicados pelos afro-brasileiros. Para falar nesta data das discussões sobre racismo, discriminação e desigualdade racial, convidamos o desembargador Gilberto Barbosa Batista dos Santos, do Tribunal de Justiça de Rondônia, a juíza de direito Kerley Regina Ferreira de Arruda Alcântara, ambos magistrados negros, o ativista e professor da UNIR e do mestrado em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça, Marco Antônio Domingues Teixeira, e o quilombola e aluno do DHJUS, Jean Carlos Sena de Oliveira. Cada um trará a sua visão e as suas reflexões sobre a importância do dia de hoje. Para começar, com a palavra, o desembargador Gilberto Barbosa Batista dos Santos. No dia que se referencia a consciência negra, é preciso que tenhamos consciência que no Brasil ainda há forte abismo social a distanciar os negros da educação e ascensão profissional. É palmar que ainda sofremos fortes resquícios de uma sociedade edificada a partir da subserviência e exploração econômica. E como bem evidencia Darcy Ribeiro, escravos ontem, subassalariados hoje. Mister que aqueles como eu conseguiu romper a barreira da desigualdade, tenha consciência que somos símbolo de resistência e referência para a grande maioria da população que precisa reconhecer e valorizar a sua herança, a nossa cultura. Por essa razão, a importância da data em comento, pois sinaliza fortemente para a importância de refletirmos sobre o nosso legado, nos aprofundando em relação à nossa origem. Muito obrigado ao desembargador Gilberto Barbosa pelas palavras. Agora vamos ouvir a juíza do Tribunal de Justiça de Rondônia, Kerley Alcântara. Nas palavras da professora do mestrado em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça, Aparecida Zuin, que auxiliou a produção deste podcast com a indicação de fontes e informações do DHJUS, a juíza Kerley, ex-aluna do mestrado, tem sido uma fonte de inspiração para o debate sobre a presença de mulheres negras na magistratura, por ser muito envolvida com a temática. O Dia da Consciência Negra é tempo de refletir a discriminação racial, que não pode ser negada. Inclusive, ela precisa ser propalada como um problema endêmico no Brasil. Não vivemos uma democracia racial como propalada aos quatro cantos da nossa nação. Nós temos, sim, uma discriminação racial, institucional e marcante nas instituições e nos espaços de decisão do Estado Democrático Brasileiro. A noção de que todos no Brasil eram mestiços, bem como a ideia de que havia harmonia entre as três raças, se mostra claramente mentirosa. Vivemos uma segregação racial onde os lugares de decisão ainda não estão acessíveis ao negro, principalmente à mulher negra. No último censo realizado em 2014 pelo Conselho Nacional de Justiça,
onde se mapeou, identificou o perfil dos magistrados e servidores do Poder Judiciário, percebeu-se que o Poder Judiciário ele é masculino. O racismo institucional ele se aponta claramente quando agimos, entendemos como natural a ausência de negros e negras nos lugares, nas posições de destaque. O racismo ele precisa ser refletido. Numa pesquisa realizada pela autora Raíssa Feitosa Gomes, uma publicação de um livro, Cadê a Juíza? Travessias da Magistratura Negra no Poder Judiciário Brasileiro, magistradas negras do Brasil inteiro foram ouvidas. Todas elas contam um episódio onde se viram diante do preconceito, da discriminação, não só dos componentes do poder, de outros componentes do Poder Judiciário, mas de partes, testemunhas e outros atores do Estado Democrático de Direito. O acesso aos lugares de destaque, o acesso à reflexão da importância do negro nas esferas de poderes de decisão, respondem efetivamente a um anseio de igualdade. Enquanto a justiça e os lugares de decisão forem marcados por uma minoria branca e masculina, teremos que reconhecer que o preconceito ainda impera, que a discriminação é ainda a forma que estrutura a justiça no Brasil. Se por um lado nós temos poucos negros na esfera de poder do Estado Democrático Brasileiro, enquanto pesquisadora do DHJUS, da primeira turma de mestrado, realizei a pesquisa sobre a audiência de custódia que mapeia a porta de entrada das unidades prisionais por meio das audiências de custódia. Nesse momento, pude constatar que há uma discrepância, porque aquela minoria nos lugares de poder vira a maioria nos presídios do Brasil, principalmente no estado de Rondônia. Então, o preconceito racial ele se reveste na naturalização da ausência do negro nas esferas de poder, mas também na naturalização da presença dele nos lugares, na criminalidade, no tráfico de droga, nas questões de marginalização. Agradeço à magistrada Kelly Alcântara pelo seu depoimento. A seguir, teremos a participação de Marco Teixeira, professor do DHJUS. Marco, que é pesquisador nas áreas de populações afro-amazônicas, quilombos, diversidade etnorracial e ações afirmativas, nos trará um rico resgate histórico da presença negra no estado de Rondônia, dividido em 4 eixos principais. Acompanhe. Meu nome é Marco Teixeira, sou professor da Universidade Federal de Rondônia, do Departamento de História, e também sou professor do mestrado em Direitos Humanos e Exercício da Justiça, que é um mestrado feito profissionalmente em comum entre a Universidade Federal de Rondônia e a Escola de Magistratura de Rondônia, Emeron. Hoje a Emeron se encontra sob a direção do Dr. Miguel Mônico, e ele, como grande ambientalista, tenta tratar também da questão do negro, porque é impossível pensarmos a questão humana e a questão ambiental dissociada. E a questão do negro aqui em Rondônia é extremamente associada à questão ambiental. Então nós vamos começar por pontos. E eu vou começar falando das origens do povoamento negro em Rondônia. E nós podemos citar que existem 4 eixos diferenciados de povoamento negro no estado de Rondônia, que ocorreram simultaneamente com povos africanos e com povos caribenhos, em momentos diferentes. E é um eixo também muito disperso, que é um eixo composto por nordestinos, por sulistas, por brasileiros, por mato-grossenses, que nós vamos tentar entender. Então, nosso primeiro eixo chama-se Eixo Quilombola, e ele está concentrado no Vale do Guaporé. Esse eixo quilombola é responsável pela dispersão de milhares de negros que trabalharam na escravidão em Vila Bela da Santíssima Trindade, na Faísca do Ouro,
no trabalho das minerações até a região do Rio Branco, do Rio Mequense, no Médio Guaporé. Desse contato todo, sobreviveu uma importante área que foi Pedras Negras, um posto militar avançado que guardava a fronteira entre a colônia brasileira, pertencente ao vice-reinado do Maranhão e Grão-Pará, colônia do Maranhão e Grão-Pará, me desculpe, e ao vice-reinado do Peru. Quando houveram as independências, essa área ficou sendo um ponto focal de interesse para brasileiros, para o Império do Brasil e para a República da Bolívia. O eixo guaporeano é um eixo quilombola extenso. Nós poderíamos dizer que por volta de 1900, no auge da borracha e da poaia, haviam mais de 5.000 pessoas dispersas pelo Guaporé, trabalhando nessas atividades. Dessas 5.000 pessoas, seguramente mais de 4.000 eram negras. Então, as comunidades se multiplicavam. Como disse mais tarde a Rondon, o próprio coronel Aloysio Ferreira, que dizia que os negros das barrancas eram pouco afeitos ao trabalho com os senhores, eram preguiçosos e viviam da farinha e da pesca. Na verdade, como quilombolas, eles eram pouco afeitos ao trabalho patronal. Trabalharam na seringa, trabalharam na poaia, trabalharam na pesca, na produção de farinha, produziram alimentos que chegaram a ser exportados para o Peru, que chegaram a ser exportados para a Venezuela, a Bolívia e até para Belém do Pará e Manaus. Mas esse eixo manteve-se católico e sua maior tradição é a festa do Divino. Atualmente as comunidades estão reduzidas. Então nós temos poucas comunidades negras, porque quando houve a colonização da BR-429, o regime militar exigiu, através de uma série de medidas e do próprio Banco Mundial, que a área fosse declarada uma área de vazio demográfico, quer dizer, uma área desabitada. Então ignorou-se a presença de índios e ignorou-se a presença de quilombolas. Sobreviveram as comunidades de Santa Cruz, a comunidade de Tarumã, a comunidade de Ilha das Flores, que já não existe mais, a comunidade de Pedras Negras, a comunidade de Porto Rolim do Guaporé, a comunidade de Santo Antônio do Guaporé, a comunidade de Limoeiro, a comunidade de Santa Fé, a comunidade de Santa Isabel, que também já não existe, e depois o Forte Príncipe da Beira. Nesse entremeio, algumas pequenas comunidades também existiram. Uma parte da população negra desse primeiro eixo mudou-se para cidades como Costa Marques e São Francisco. Mas é muito importante destacar, de senhores da terra, eles hoje trabalham como peões dos novos colonizadores. E aí entra um trabalho muito importante da Emeron e do DHJUS, que eu talvez, por estar trabalhando, considere um dos mais importantes trabalhos do DHJUS. No ano passado, nós tivemos a acusação de que 5 quilombolas de Pedras Negras haviam participado do assassinato de um 6º quilombola. E isso teria ocorrido no dia 14 de abril de 2019. Quando foi 12 de outubro de 2019, o delegado de São Francisco montou uma operação midiática fantástica chamada Operation Blackstone, com helicóptero, com drone, com filmagens, com forças da Marinha, com forças da Polícia Militar, com forças da Polícia Federal, etc. E foi lá e prendeu alguns quilombolas. Dentre eles, prendeu um quilombola, o senhor Cláudio, que tinha alguns tracajás em casa para alimentação. Ora, a lei ambiental permite que populações tradicionais pesquem e caçem para sobrevivência. E ele teve que passar em um corredor polonês, humilhando-se diante de todo mundo e depois se ajoelhar diante do delegado com um saco de tracajás na cabeça e soltar os tracajás no rio. Foi levado preso a uma distância de mais de 200 quilômetros por rio, e de lá, assim que chegou na delegacia, foi liberado porque não havia acusação formal.
O processo havia sido apenas um processo intimidatório. Mas nesse meio tempo, 5 quilombolas permaneceram presos. 3 em São Francisco do Guaporé, 1 menor de idade em Ji-Paraná e a outra, uma mulher, em Costa Marques. Nós conseguimos que a mulher fosse libertada rapidamente. Houve um contato da comunidade quilombola comigo e através de mim, eu levei o professor Gustavo Dandolini, levei o professor Delson e, posteriormente, comecei a trabalhar também com o professor Afonso. Nós formamos um núcleo de trabalho contra essa questão da prisão preventiva, que se mostrava muito pouco consolidada em matéria de provas. Não haviam sido recolhidas digitais, não havia sido feita visita na casa do morto para saber aonde ele havia morrido. Então, havia uma série de fragilidades. No entanto, nós trabalhamos de 12 de outubro a mais ou menos 4 de março pela soltura dos quilombolas. Finalmente, com a doutora Marisa, que também é aluna do programa de Direitos Humanos, houve uma inspeção no local, e essa inspeção se mostrou definitivamente importante. A doutora Marisa não poupou esforços para fazer as reconstituições, para conversar com a comunidade, ouvir tudo, falar o que fosse necessário e depois pesar. Então houve uma visita e essa visita foi definitiva e logo depois dela, após o carnaval, a juíza julgou procedente a libertação dos presos que estavam sob regime temporário. Essa talvez seja a ação que eu considere mais importante, pelo menos na minha atuação dentro do DHJUS, e ela não teria sido possível sem o apoio incondicional, tanto do DHJUS quanto da Emeron. Foi um apoio importantíssimo para nós, porque as viagens são caríssimas, os custos são muito altos, as distâncias são gigantescas e o trato advocatício, se não fosse mantido por advogados da UNIR, seria um trato que os quilombolas não poderiam arcar. Então esse é um exemplo de trabalho que nós fizemos e estamos fazendo. Para nossa felicidade, agora, a semana passada, o processo foi arquivado porque as provas eram insuficientes ou muito frágeis. E havia uma série de contradições entre uma prova e outra, entre uma questão da acusação de um ou outro membro da comunidade quilombola. Então, esse trabalho nós devemos completamente ao apoio da Emeron, ao apoio da UNIR e ao apoio do DHJUS. O professor Rodolfo também não mediu esforço, sempre apoiou, sempre foi uma pessoa que não negou nenhum tipo de apoio e que permitiu que nós pudéssemos fazer o nosso trabalho. Esse é o primeiro eixo, o eixo quilombola. Nós estivemos nesse eixo desde as origens, trabalhando também com a questão de reconhecimento de terras e reconhecimento territorial das comunidades quilombolas. Pessoalmente, eu trabalhei com o reconhecimento da comunidade de Santo Antônio, com a comunidade de Pedras Negras e com a comunidade de Jesus. Conseguimos a regularização de terras da comunidade de Jesus. Santo Antônio e Pedras Negras continuam pendentes até hoje. Entrei depois nas tentativas de conciliação entre o Exército e a comunidade do Forte Príncipe. Trabalhei também, junto com o INCRA, em alguns momentos, na comunidade de Santa Fé, e agora, nesse momento, estou trabalhando na comunidade de Porto Rolim de Moura do Guaporé, que é uma mistura de 4 etnias indígenas, Guajuru, Guaraçu, Guaraçuiê, Sacurabiá, e uma comunidade quilombola, que estão em choque com colonos, com grileiros e com bolivianos. Então, esse trabalho também tem sido feito com o apoio da Emeron e o apoio do DHJUS. Não seria possível fazer o trabalho sem esse apoio.
Culturalmente, essa comunidade se define como essencial à história da negritude de Rondônia. Foram eles que produziram a riqueza inicial de Rondônia. E essa área onde eles vivem hoje é uma área de coleta de castanha, é uma área de turismo de pesca esportiva e é uma área também de agricultura e pecuária feita pelos novos colonizadores. Mas no passado foi uma área importantíssima de mineração de pedras preciosas, que inclusive foi interditada pela coroa. A segunda área de colonização, o segundo eixo de colonização, pode ser considerado o eixo dos negros chamados barbadianos ou afro-caribenhos da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. E eles começaram a vir para Rondônia no final do século XIX. Mas o auge da imigração para Rondônia foi em 1907 e 1920, quando uma grande quantidade de caribenhos esteve em Porto Velho. Hoje sobram 16 grandes famílias, 16 sobrenomes morando em Porto Velho. Essas famílias têm uma importância imensa na história da negritude brasileira, não apenas da negritude rondoniense. Em primeiro lugar, formam a primeira classe média negra brasileira. Em segundo lugar, formam o primeiro grupo negro brasileiro letrado e bilíngue. Em terceiro lugar, atuaram em profissões que não tinham profissionais na região de Rondônia, como o magistério, com professoras formadas, a medicina e a enfermagem. Então, essa população afro-caribenha tem uma importância gigantesca. Além do que, introduziram tanto a igreja anglicana quanto a igreja batista e, mais tarde, a Assembleia de Deus, que ainda hoje é dirigido por um descendente de afro-caribenhos. O terceiro eixo, a gente chama um eixo assim, isolado, um eixo sem uma etnicidade contínua. Eles migraram isoladamente durante os diversos ciclos, desde a borracha e a poá e as castanhas até as hidrelétricas. Permanentemente, Rondônia recebeu uma enorme população negra. E se nós olharmos o censo demográfico de Rondônia, nós vamos ver que declaram-se negros, muito poucos, mas declaram-se pardos ou mistos, com branco e negro, um percentual gigantesco da população, fazendo com que São Paulo diagnosticasse Rondônia como um dos estados mais negros do Brasil. É importante a gente ressaltar que esse terceiro eixo veio para todos os tipos de serviço, mas ele terminou ficando na periferia das cidades. Curiosamente, essa população que trabalhou nas obras e nos ciclos da mineração, da poaia, da borracha, na abertura de estradas, na construção das hidrelétricas, é a mesma população que formou a Zona Leste e a Zona Sul de Porto Velho. A eles não foi dada a fatia da riqueza. E nós também trabalhamos com essas populações há um bom tempo em projetos ligados ao DHJUS e à Emeron, identificando quem são e por que estão nessa condição. Esse é um trabalho que a gente vem fazendo já há algum tempo, começamos a fazer pelo Triângulo e estamos fazendo em vários bairros da cidade. O quarto eixo populacional é o eixo mais atual, que vem para cá a partir de 2011, 2012, que é o eixo haitiano. Saído do Haiti após o grande terremoto, conduzido por coiotes por vias não legais e entrando no Brasil pelo Amazonas e pelo Acre. A situação no Acre em 2012 era tão vergonhosa quanto a dos navios negreiros. Em Rondônia, essas populações tiveram alguma ajuda, tiveram algum benefício que foi dado principalmente por igrejas, a Igreja Católica, a Igreja Adventista e a Assembleia de Deus trabalharam humanamente com essas populações, mas faltou a presença do Estado. Então hoje nós temos uma população haitiana qualificada, alguns com doutorado inclusive, subutilizada em serviços precários. E essa população vem sendo estudada pela professora Pimentel, Marília Pimentel.
e seu grupo. Mas nós estudamos também no conjunto das populações negras de Rondônia. O que a gente pode dizer disso tudo? A Emeron tem sido uma parceira. E desde a primeira realização da atividade permanente de pesquisa, a primeira APP, até atualmente, nós temos tido como preocupação essa grande questão do vínculo com as populações tradicionais, especialmente populações negras, mas também populações indígenas. Merece uma citação especial na questão das populações negras em Rondônia, os quilombos que se formaram no Vale do Guaporé. E merece também citação a primeira grande rainha quilombola, que ficou na fronteira entre Mato Grosso e Cuiabá, no rio Corumbiara e no rio Alegre. O quilombo do Quariterê ou quilombo do Piolho, que no século XVIII era governado pela rainha Teresa de Benguela, uma mulher angolana de duro governo, mas de um potencial de mando e organização e uma sábia estratégia de resistência muito grande. Infelizmente, eles foram presos e Teresa de Benguela preferiu suicidar a voltar ao cativeiro. Não aceitou a volta à escravidão. Vale ressaltar que a população africana enviada para o Guaporé era mais de 80% masculina. Então isso causava uma desigualdade sexual. E populações quilombolas atacavam aldeias indígenas para obter mulheres. Teresa de Benguela, como rainha do quilombo do quilombo do Quariterê, não tinha esse problema. Ela era casada com 12 maridos e seu principal conselheiro era José Piolho, que era conhecido também como o rei do quilombo. Então, minha gente, a questão da presença e a comemoração do Dia da Cidadania Negra em Rondônia, instituído em 2003, né? É importantíssimo. Lei 10.639 é importantíssimo porque dá visibilidade a uma questão que até então nós não tínhamos visibilidade nenhuma. Acreditava-se que Rondônia era essencialmente colonizada por centro-sulistas, por nordestinos e com uma pré-existência densa de população indígena. A gente lembra que aqui foi considerado o território negro mais acentuado do Brasil, mesmo superior ao Maranhão no auge da mineração no século XVIII. Lembra também que haviam aqui em 1946 mais de 100 mil índios. E após a ditadura militar, essa população foi reduzida a 2.500. Nós temos também que lembrar que as populações negras foram extremamente reduzidas, como é o caso da população de Santo Antônio. No local do quilombo haviam pelo menos umas 8 comunidades que foram expulsas de lá pelo antigo IBAMA e dispersas pelo estado de Rondônia sem nenhum tipo de indenização. Os que permaneceram sofreram uma série de restrições, inclusive proibição de reformar casas, proibição de receber visitas, etc. De forma que a população caiu de mais de 400 pessoas para menos de 40 pessoas. Hoje nós consideramos que o Forte Príncipe é a maior comunidade, Porto Rolim é a comunidade que se encontra em mais eminente risco de um conflito armado com a população circundante, que está tentando lhes tomar a terra, e consideramos que Pedras Negras é a comunidade que nos dá o melhor exemplo de desenvolvimento no momento. A Emeron, através do mestrado em Direitos Humanos, tem feito também uma série de planejamentos para o desenvolvimento e a humanização dessas áreas. Além disso, nós estamos trabalhando junto com o Ministério Público no processo de conciliação e no processo de humanização dos contatos. Então, temos um vasto trabalho a demonstrar. Lembramos que as populações do Vale do Guaporé eram católicas, mantêm-se, na sua grande maioria, católicas e resistentes até os dias atuais. Quase todas as populações da chamada origem barbadiana, que não é só barbadiana, mas é de origem afro-caribenha, era de origem inglesa e protestante.
Quer dizer que vieram da Inglaterra, etc.? Não. Quer dizer que eram escravizados por ingleses, vieram da África como todos os negros da diáspora do Atlântico. Mas trouxeram como colaboração a multiplicidade religiosa, que é muito importante. Hoje, então, lideram a primeira Igreja Batista, lideram a Assembleia de Deus, tem essa contribuição importante. E deles nós recebemos também como grande apoio a questão profissional. Escolas, combate ao analfabetismo, enfermagem, medicina, tudo isso muito importante. O terceiro grupo foi um grupo disposto a todo tipo de trabalho, mas que infelizmente colheu poucos resultados. Devemos a eles a entrada das religiões de matrizes africanas no Brasil, principalmente a Mãe Esperança Rita. E Mãe Esperança Rita é uma pessoa que eu gostaria de falar à parte, porque em 1912 atracou em Santo Antônio do Madeira o famoso navio Satélite, despachado do Rio de Janeiro pelo presidente Hermes da Fonseca. Nele vieram 400 condenados da Chibata, da revolta da Chibata. Esses condenados haviam sido anistiados. Na véspera da noite de Natal, secretamente, o presidente da República anulou a anistia, prendeu esses negros e os embarcou para essa região do Madeira, que era considerado o inferno da Amazônia. Junto com eles, e a pedido da esposa dele, vieram também 40 prostitutas, que foram leiloadas no mercado de Santo Antônio. 20 anos após a abolição da escravidão, em Rondônia, em Santo Antônio, onde hoje é a hidrelétrica, houve um leilão comandado pela polícia local, através do capitão Matos Costa, e essas mulheres foram leiloadas para grupos de seringueiros, grupos de rapazes seringalistas. Poucas sobreviveram aos maus tratos. As que sobreviveram foram recolhidas por Mãe Esperança Rita e, juntamente com ela, fundaram o bairro Mucambo e o primeiro terreiro de religião afro-brasileira, que é um terreiro de tambor de mina, na verdade, tambor da mata, que é o terreiro de Santa Bárbara, que ainda existe, sendo hoje um dos 20 mais antigos, precisando de todos os cuidados do IFAM e de outras instituições, porque é uma das grandes heranças culturais que nós temos, juntamente com o teatro jesuítico que ainda existe em Santo Antônio, e talvez seja o único do Brasil. Devemos falar que desse terceiro eixo nós herdamos coisas importantes, como a organização do carnaval, das escolas de samba, como a ideia da multiplicidade racial e, principalmente, a organização do negro em grupos de combate racial ao final do regime militar. E aí nós citamos o Cabeça de Negro, do qual nosso amigo Dadá e outros fizeram parte e lutaram arduamente pelo reconhecimento da população negra em Rondônia. E o quarto eixo haitiano, que está acontecendo agora, nós devemos uma série de coisas. Há uma dívida imensa a ser resgatada com eles, em primeiro lugar, pelo subaproveitamento. Eles foram colocados em serviços aonde não se colocariam os brasileiros, ou aonde se colocariam os brasileiros de baixíssima renda. E, em segundo lugar, porque a sua qualificação poderia melhorar tremendamente certos setores da sociedade, do ensino, da economia e da medicina em Rondônia, e eles foram subaproveitados. Nós podemos falar ainda da grande expansão da religiosidade afro a partir de Mãe Esperança. Entre Mãe Esperança Rita e Dona Chica Macaxeira, houve uma grande expansão das religiões, mas essa expansão foi contida com a expansão do grupo neopentecostal a partir da década de 80. A outra questão que a gente pode falar é a questão do racismo em Rondônia. Não pensemos que Rondônia não é um estado racista. Há várias evidências de racismo e, tanto no mestrado do DHJUS quanto nas escolas, as leis 10.639 e 11.645 são aplicadas para o combate ao racismo. Inclusive, a utilização de cotas, que é usada também pelo DHJUS, é uma prática
legal, não apenas uma prática de favorecimento, mas uma prática legal e exigida por lei. Nossas questões principais são dar continuidade aos processos de regularização de terra, de igualdade racial, de eliminação das arbitrariedades contra essas populações, e para isso nós contamos com a eficiência da justiça em Rondônia, que não tem medido esforços para poder fazer esses combates, para poder travar essas lutas. E essa é uma sorte muito grande, porque poucos estados têm um judiciário tão afeito a esse tipo de questões. Então eu gostaria de agradecer nesse momento aos grupos de trabalho, parabenizar as populações negras e dizer: ainda temos pouco ou quase nada a comemorar. Na verdade, é muito pouco que nós temos que comemorar e há uma agenda imensa de lutas. Mas a agenda de lutas nos motiva e nós vamos trabalhar com ela utilizando órgãos que são cabíveis, como o Conselho da Igualdade Racial, presidido pelo Antônio Neto. Vamos utilizar os professores do IFRO, os professores da UNIR, especialmente vamos utilizar o mestrado em Direitos Humanos, que existe para situações desse tipo, para mostrar que a sociedade pode combater as suas extremas desigualdades, e vamos usar o Legislativo em Rondônia, que se mostra assim acessível e facilitador dos processos de reequilíbrio da igualdade racial dentro do estado de Rondônia. Então temos muito a agradecer à Emeron, temos muito a agradecer ao mestrado de Direitos Humanos e temos muito a agradecer à UNIR também, que com pouquíssimos recursos, na maioria das vezes, sempre arranja algum tipo de apoio para nos oferecer. Ainda dentro desse processo, eu gostaria de agradecer pessoalmente o empenho do professor Gustavo Dandolini, meu orientando no DHJUS e grande responsável pela libertação da população encarcerada, né? Ele, juntamente comigo, com o professor Delson, assistiu às questões do superencarceramento em São Francisco, a desumanização dessas pessoas, e nós agora tivemos a felicidade de voltar lá e ver que esses presos libertos se recuperaram não apenas na aparência física, que estava desgastada, cheia de doenças epiteliais, etc., mas se recuperam gradativamente psicologicamente, e seus negócios voltam a prosperar de forma digna e de forma correta. Estão sendo acompanhados pela Justiça em todos os momentos. A doutora Marisa não falta ao acompanhamento com sua equipe, muito obrigado a ela. E estão sendo acompanhados também pelo Ministério Público, muito obrigado a ele. Devo agradecer também ao Ministério Público de Ji-Paraná, através da doutora Thaís, por tudo que nós estamos tentando fazer em Rolim de Moura do Guaporé. E devo agradecer a doutora Gisele, que também foi nossa aluna no mestrado do DHJUS, que é uma árdua batalhadora da questão das igualdades. Então, como nós vemos, a justiça é atuante, e a justiça mais atuante dentro dessa justiça já atuante é aquela que passa pelas mãos do DHJUS, porque o DHJUS a instrumentaliza na luta pelos direitos humanos. Obrigado. Muito obrigado ao professor Marco Teixeira por esta contribuição tão valorosa. Para completar a nossa conversa neste episódio, ouviremos Jean Carlos Sena de Oliveira, aluno do DHJUS, que tem cota de vagas para candidatos negros e indígenas. Jean, que entrou na seleção deste ano do mestrado, é morador e professor no Quilombo de Pedras Negras e está desenvolvendo sua pesquisa sob a orientação da professora Aparecida Zuin. Com o projeto, eles pretendem analisar os modos como a escola do Quilombo de Pedras Negras em Rondônia pode fomentar a educação em direitos humanos no currículo e aplicar a interdisciplinaridade para fins de promoção de práticas mais humanizadas e inclusivas. Jean, é com você. Sobre o Dia da Consciência Negra, eu acho um dia muito importante. Nesse momento que a gente acaba pensando obrigatoriamente nos negros e no papel que eles desempenharam aqui, né, ao longo dos anos, e como é importante, né, a contribuição deles para a cultura, para a sociedade. E eu acho que é um dia muito importante, e não só esse dia, mas todos os dias, né, eles precisam ser lembrados.
né? Não é querer ser melhor que o outro, mas é porque eles contribuíram muito, né, para o desenvolvimento do Brasil, para a construção dessa diversidade que a gente encontra hoje. Então eu fico muito honrado em participar desses dias, fomentar junto com a escola, fomentar junto com os alunos, e não só por ser quilombola, não só por ser negro, mas por ser humano mesmo, e ver que as pessoas têm se respeitado, né, têm refletido sobre essa problemática do racismo, né, que tem esse ano mesmo que nós tivemos, né, aquele grande movimento nos Estados Unidos, serviu para abrir os olhos de muitas pessoas, né, coisas que acontecem conosco, mas algumas pessoas não vê, né. Tivemos aí o caso daquela criança que caiu do prédio, né, vários casos que sempre acontecem todos os dias, mas infelizmente alguns deles são ocultados ou não são vistos, né, da maneira que deve ser visto, né, conforme a Constituição. E sobre o mestrado, cara, do DHJUS, eu entrei esse ano e, para te falar a verdade, eu fiquei muito surpreso, né? A minha primeira impressão ao chegar no DHJUS, como se aquele espaço não fosse para mim, porque, querendo ou não, existem muitos negros, existem muitos quilombolas que não têm acesso à educação, né? Não só a educação básica, mas a educação superior mesmo. Eu mesmo tive que sair muito cedo do quilombo para poder estudar fora, porque na minha escola a gente só tinha até a quinta série, então não tinha ensino médio, então eu tive que sair muito cedo, né, para ir estudar. E estar no DHJUS agora, né, entrando pelo sistema de cotas, né, então tudo isso contribuiu muito, né, para minha chegada, né, à pós-graduação. E nós da comunidade, não só eu, mas a comunidade em si, ela ficou muito feliz, né, de ter alguém lá representando a classe, representando as minorias, as comunidades tradicionais, e eu também me sinto muito feliz de poder representá-los no projeto, né, na minha pesquisa de graduação eu pesquisei também sobre a minha comunidade, né, foi mais voltado para o campo linguístico, né, o bantuísmo africano. Então, foi uma maneira de enaltecer, né, de valorizar e preservar a cultura, a língua, a identidade. E agora com o DHJUS, né, a gente vai poder trabalhar a questão dos direitos humanos através da educação, porque na comunidade nós não temos acesso à justiça, né? Primeiro que ele fica muito distante da cidade, então é preciso você pegar uma voadeira, então o acesso é muito dificultado. Então eles não têm como ter uma justiça itinerante que contribua, ainda mais nos tempos de pandemia agora. Eles já eram isolados, ficaram mais isolados ainda. Então esse projeto ele vai servir muito para visibilizar a comunidade, né, voltar os olhos da justiça para essa comunidade que às vezes não tem tido atendimento, né, suficiente, ou então mas é bem poucas vezes, né, que é atendido. Então com esse projeto eu penso muito o objetivo de valorizar as comunidades, visibilizar elas frente à justiça, né, para que as pessoas possam ter mais acesso aos seus direitos, né, aos seus deveres, porque muito se fala, né, mas pouco a gente vê como que acontece na realidade. Então esse projeto vai contribuir muito para a minha comunidade, não só para mim como formação, mas para a comunidade mesmo, para ela estar mais inserida no âmbito da justiça, no âmbito dos direitos, conhecer, né, a sua realidade. E eu estou muito feliz de estar dentro do mestrado, né, feliz com a turma, feliz com os professores, vai contribuir muito para a minha formação, e eu tenho certeza que isso vai multiplicar, né, vai ser elemento facilitador para os outros que vão vir posteriormente. E é isso que a gente quer, né, que a cada dia mais o negro, o quilombola, seja valorizado, ele possa estar em todos os campos, todos os espaços, né, possa conquistar o seu direito, né, que às vezes não sei como é que eu posso dizer, mas ele acaba ficando à margem, né, desses espaços, né, ele acaba ele mesmo se minorizando ou achando que não é o lugar dele ali. Eu mesmo, quando eu cheguei na sala para fazer a prova, né, de seleção,
eu me senti muito assim, poxa, tinha vários juízes, vários advogados e eu era professor, né, e estava ali no meio de todo aquele pessoal, não que um seja melhor que o outro, mas você acaba ficando meio amedrontado, né, achando que, poxa, eu nunca estive aqui, agora eu estou, é a sensação de realização de um sonho, mas com aquele pequeno medo, né, do novo, né, de estar ali, né, de você poder se sentir realizado, né, de poder estar junto com todo esse pessoal, lutando por direitos, lutando pelas suas ideologias, né, pela sua classe. Então, eu agradeço muito e é mais ou menos isso. Eu fico muito feliz, né, de estar contribuindo junto com você, né, para essa matéria, que outras pessoas possam participar, possam ver e possam se espelhar, né, se inspirar em continuar estudando, em buscar direitos, né, saber que você é capaz, né, que a sua cor não te faz menor que ninguém, e é isso que a gente tem que lutar todos os dias para conseguir. Eu gostaria de frisar também uma coisa que a gente debate muito nas nossas reuniões aqui, é que o negro ele não é descendente de escravos, né, que nem muita gente fala, né, que nem muita gente, assim, querendo ou não, a escola mesmo ensinou isso, né, eu mesmo quando eu estudava na escola da cidade, eu via professores falando que os negros eles descendem de escravos, e a gente sabe que não é assim, né, isso acaba ficando pejorativo. A gente sabe que negros ele é descendente de seres humanos, né, que descendem de princesas, de heróis, temos os Zumbi dos Palmares aí que faz alusão à consciência negra. Então eu queria deixar frisado essa parte, né, que muita gente acaba se confundindo, mas que não é real, né, que a gente possa multiplicar o verdadeiro conceito, a verdadeira origem desse povo. Agradeço ao Jean pelo importante depoimento, que representa a esperança em um futuro mais igualitário. Obrigado pela participação de todos os demais convidados, desembargador Gilberto Barbosa, juíza Kelly Alcântara e professor Marco Teixeira. Este podcast teve pesquisa e apresentação de Gustavo Sanfelice, produção de Neuma Oliveira e edição de Marcelo Cidade. Obrigado pela audiência, compartilhe e siga a Emeron nas redes sociais. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!